Esse é o sexto episódio do Cult. Eu sou o Chinelo. Eu sou o Rola e a gente vai falar hoje de um dos grandes clássicos do cinema brasileiro, o grande filme Cinderela Baiana, de 1998, estrelado pela grande musa do Brasil, a Carla Perez. Cinderela Baiana é simplesmente mágico. Ele conta a história de uma menininha chamada Carla Perez. Que é Carla Perez no filme? Nunca falam sobre o nome, né? Teoricamente sim, mas eu só chamo ela de Carla. Justo. Ou Cinderela Baiana. Cinderela Baiana. Ela vive no interior da Bahia, num lugar triste, sem vida, onde não há comida, apenas animais que você pode comer. Come, né? Mas Ninguém os come por algum motivo, mas tem muitos animais que você pode comer. Inclusive cobras, bem grandes, assim, tipo, dá janta por uns 2 dias. talvez mais se ela tiver comido recentemente, né? Justo. Ela vive lá com sua família, seu pai e sua mãe. Seu pai é aquela coisa que corta as folhinhas no jardim jardineiro. Jardineiro. Isso. E sua mãe é uma tia que enterra buraco, fazendo outros buracos. Eles se mudam de lá e vão para a cidade, no caso Salvador, quando sua mãe morre por falta de pá. Uma morte muito triste acontece quando uma pessoa, no caso a mãe, perde sua pá e morre. Isso pode parecer uma piada, mas é exatamente isso que acontece no filme. Em Salvador, a Carlinha Pérez começa a dançar por aí. As O pessoas. pai trabalha como contínuo. Não é contador? Não, ele começa como contínuo. Tá. Eventualmente ele vai para contador e vai sendo promovido, o que não tem impacto nenhum na história, mas eles vão mostrando toda vez que ele é promovido, até ele assumir conta do escritório. Não, muito importante, pô. Influencia totalmente a carreira da Carla Pérez. Mostra que ela teoricamente não precisaria dançar, mas Nossa! A atriz que faz a criança também chama Carla. ó, coincidência. Nossa, velho, que falta de imaginação pra personagem. É É, tipo, que atriz a gente pega pra fazer a criança? Ah, pega a Carla pra ficar mais fácil. é. Você acha que as outras não respondiam quando chamavam? Foi tipo isso. Você vai fazer a Carla. Carla, vem cá. Carla, vem cá. Carla, vem cá. Foda-se, vai você mesmo. É, o que eu tava falando? Ele Ah, se então, mudou pra Salvador. eles se mudam pra Salvador, onde Carla Pérez começa a dançar por aí com os amiguinhos que ela fez na praia. Carla Pérez fica muito famosa dançando, fica amiga de uma baiana que vem de Acarajé por causa da música que ela dança. Na real, ela dança sem música, então só por causa da dança ela consegue vender muitos acarajés, o que não tem nenhum impacto na história. Não, mas tem a cena seguinte que ela vai para o terreiro de. Era o bando ou candomblé? Eu acho que era candomblé. Eu não sei a diferença. Eu acho que era candomblé, de qualquer forma. Aí ela pergunta sobre a Carla Pérez. A mãe de santo de lá diz que a Carla é muito especial. E aí você nunca mais vê nenhuma das duas no filme. Uma grande atuação por parte das duas. Pera. Tem uma importância na cena da Baiana Mãe de Santo. É a primeira vez que eles chamam a Carla Pérez de Cinderela Baiana. É interessante que eles se referem a ela como Cinderela Baiana, sendo que todos são na Bahia, né? Não só isso, quando eles vão roubar a acarajé da mulher, eles chamam, "Ó, vai lá distrair aquela baiana." Não me parece fazer muito sentido todo mundo se chamar de baiano na Bahia. Não é que nem o Tropa de Elite que acontece no Rio de Janeiro. Aí o fato do traficante ser baiano é um diferencial. Aqui é meio que status quo, né? Eu acho que o roteirista não era baiano e esqueceu desse detalhe. É, Quem foi o roteirista? Ah, foda-se. Enfim, eu tava falando. Cinderela Baiana, Carla Pérez é descoberta pelo grande seu seu siriguejo. Siriquejo. Seu É. Siriquejo chamado Pierre. Eles têm um relacionamento trabalhista que daria um bom processo, assim, pra ela. Tem só um pouquinho de abuso e de assédio, mas era os anos 90, então ninguém se importa. Podia até suportar, ninguém fazia nada, pelo menos. Justo. O seu Siriquejo ganha muito dinheiro com Carla Pérez. Carla Pérez começa a dançar por aí. Ela fica muito rica e famosa. E o filme praticamente foi assim. Até o grande final. No grande final, Cinderela Baiana finalmente se rompe dos laços trabalhistas abusivos que ela tinha com Pierre. Por nenhum motivo em especial, assim, ela meio que só rompe mesmo. É porque ele queria que ela se casasse com ela, que Ah, ela se mas ele, casasse com ele, e ela tava se pegando com o Alexandre Pires. mas ela já tava se pegando antes com o Ronaldinho 1 e com o Ronaldinho 2. Pera, qual é o Ronaldinho 1? O Ronaldinho 1 é o professor de dança? Não, o Ronaldinho 1 é o. É o da que dançava na praça. Ah tá, o Ronaldinho 2 é o professor de dança. Isso. Ok. Tá, mas assim, o Ronaldinho 1, assim que ela consegue o contrato, antes dela conseguir o contrato, ele já dá um pé na bunda dela, e o Ronaldinho 2, ela para de vê-lo porque ele tava dando aula pra outra mulher? O professor de dança tava dando aula pra outra pessoa. Que absurdo. Pessoas assim me enojam.
Então ela termina sua relação com Pierre por conta de Alexandre Pires. Ela volta para sua terra, onde não há comida nem água. Há apenas animais que você pode capturar, mas não comer. E E tentar dá vender na rua pra caminhoneiro. e tentar vender na rua para caminhoneiro. Eu não sei que caminhoneiro vai comprar uma jiboia assim, tipo, De acordo com o filme, casualmente na nenhum. terça-feira. De acordo com o filme, nenhum, né? Justo. Assim, comprar um jiboia é uma decisão meio grande. Você não pode só chegar e pegar uma. Geralmente tem que ter toda uma condição de vida preparado pra ela, né? Ah, você não acha que o caminhoneiro tem um terrário de 2 metros no fundo do caminhão pra sua jiboinha? Ah, E rato congelado. Assim, ó, pra ser justo, ele não precisa de rato congelado. É só ele comprar os ratos das crianças toda vez que ele passar ali. mas aí por algum motivo nenhum caminhoneiro tá comprando as jiboias no lado da estrada. Ah, e desse que eu tava falando do final, né? No final. No final. Onde eu tava do final? Eu esqueci mesmo, assim. Eu tava falando da parte que ela chega de carro, Na verdade, você tava falando que ela volta. que ela volta. Você É. tem o discurso dela aí? Eu quero que você faça ele. Você quer que eu faça a voz dela? Por O que é favor. isso, menina? Você devia estar brincando e estudando. Não jogado na estrada para ganhar os míseros trocados, para matar a fome. E é por isso que ela é Tá pensando, dançarina você também. Não e tem não direito à cantora. liberdade. De que adianta as campanhas demagógicas se as crianças continuarem aqui na estrada e com fome? Todos os pequeninos merecem proteção, alimentação, amor e paz. É muito por isso que ela é dançarina, não cantora, velho. Mas a melhor parte do discurso, além do discurso em si, é o que segue, né? Pau Que ela. que nasce torto, nunca se endireita. A menina te requebra, mãe, pega na cabeça. Pau que Pois é, nasce torto, exatamente. nunca se endireita. Então, ela dá todo esse discurso sobre como as crianças não deviam estar jogadas, que elas merecem mais, que elas não deviam ter que se submeter àquilo, e segue com a música que começa já com puta determinismo de pau que nasce torto, não fica assim direito. Menina te requebra, mãe, pega na cabeça. Tem só um pouco de desbalanço cognitivo aí, mas. E é interessante porque ela tá falando com crianças de todos os sexos que estão lidando com caminhoneiros, inclusive com caminhoneiros que o filme já deu a entender que gostam de menininhas. Então É o caminhoneiro que, quando vê a Carla Pérez dançando, manda um beijo. exatamente. A Carla Pérez criança. É. Então, uma música com uma leve conotação sexual, implícita, totalmente não explícita, como essa, tem um peso muito maior. Eu acho que a parte mais legal do final, bom, tem o discurso, aí eles começam a dançar, né? A música do palco nasce torto, nunca assim direito. Teoricamente tá vindo do nada, mas começa a Carla Pérez e as crianças a dançar, e depois aparece um bando de gente do nada e começa a dançar junto. Então, assim, que não é a primeira vez no filme que isso acontece. Pessoas dançando, obviamente não. Não, a Carla Pérez está dançando, e aí depois vem um bando de gente dançar junto. Isso acontece também, por exemplo, na cena da Carajé. Uma coisa interessante do final é que você consegue observar toda a trajetória intelectual do personagem, né? No começo do filme, ela não sabe o que é a protagonista. No final, ela fala campanhas demagógicas, como se ela entendesse o que significa. Isso Pois era é, irônico, tá? Não tem nenhuma evolução do personagem nesse sentido, é só idiota. que é isso. Ela tem. Não, tá, não tem não. Mas. Você não gosta como o discurso do final, ele totalmente explica o título Cinderela Baiana e explica por que as pessoas chamaram ela de Cinderela Baiana. Claro. Assim, essa história da Cinderela tradicional ela trabalha para as madrastas e irmãs, aí a proibida de ir pro baile, que vai acontecer, ela vai mesmo assim com a ajuda da fada madrinha, encontra um príncipe, depois tem o negócio de voltar, perde o sapato, o príncipe vai atrás dela, eles se encontram e vivem felizes pra sempre cristal. Aí vem comparando com os elementos, ela não trabalha, assim, no início do filme. No máximo, ela dança antes de ser encontrada pelo seu siriguejo. Não tem. Ela definitivamente não está sendo abusada por uma madrasta ou irmãs. No máximo, tem a rival que quer pegar o Ronaldinho 1 e que depois é a quem o Ronaldinho 2 está dando aula. O que não tem nenhum impacto no filme de qualquer forma. Tem impacto que ela volta pro Ronaldinho 2, vê que ele tá dando aula pra menina e nunca mais vê ele. E aí tem também. Deixa eu ver, não tem um príncipe, assim, ou uma fada madrinha? Você acha que fada madrinha é quem? O seu siriguejo? Ele é uma ótima fada madrinha. E aí. Dinheiro. É,
Não tem uma fada madrinha. Acho que o príncipe mais próximo disso seria o Alexandre Pires, mas não é exatamente como se eles fizessem grande coisa pra ela, porque ela já tá famosa quando o conhece. Definitivamente não tem a parte de perda do vestido, como tem e do sapato de cristal, como tem Cinderela tradicional. E ela meio que nem ela depende de um príncipe pra continuar famosa. Então, assim, você podia ter chamado de qualquer coisa, né? Acho que Cinderela Baiana era só sonoro, né? É, eu queria só comentar que no título eles escrevem baiano com H. Acho que claramente o roteirista não era da Bahia. É. Caso você, mãe do chinelo, queira assistir este belo filme, ele está disponível inteiro no YouTube, Ah, não só isso, em ótima qualidade. ótima qualidade, assim. É como Inclusive, assistir um VHS se você tiver miopia e tiver sem óculos. inclusive Assim, tem vários erros técnicos que a gente viu no filme do YouTube que a gente não sabe se foi do filme ou é, do YouTube. que ele começa a repetir cena. Eu acho que é o VHS que a pessoa colocou, mas. Ah, isso me lembra. Eu coloquei a playlist com os filmes que a gente fala no podcast no YouTube, que tem no YouTube, lá no canal. Sucesso. O nome da playlist, se você quiser procurar, é Um Bando de Bosta. E acompanhado dela tem a segunda playlist com os episódios dos filmes, que é E Quem Foi o Cagão. Nossa, você procura um bando de bosta, é o terceiro. Olha, o YouTube não tá fudendo a gente, tá? Falando de novidade, você quer falar sobre o Twitter? Olá, caros ouvintes da Rede Cult de podcasts. Caso você não tenha nada para fazer de sua vida, no caso você é só mãe de chinelo, porque é a única pessoa ouvindo esse podcast, você pode nos seguir no Twitter. O nosso Twitter é muito bom, postamos todos os dias, exceto quando não postamos Certos coisas. dias que. É. Qual é a sua parte favorita do filme? A Ah, minha é o cara dançando de pau duro. assim, né? Os 20 minutos de filme, quando a Carla Perez está numa aula de dança, tem o cara dançando de pau duro. Certamente uma das coisas marcantes do filme, né? Ah, Mas mas faz todo sentido, afinal era uma aula de dança erótica com muitas crianças participando. super apropriada é além de não só o cara tá de pau duro, mas de terem deixado no filme. Eu aposto que só deixaram aquela cena porque o cara tá de pau duro. É, Não existe outra explicação possível. é. Você acha que o diretor, inclusive, instruiu o Cavalheiro a ficar de pau duro? Aposto que ele nem tá realmente de pau duro, é apenas um próprio, assim. Deram uma banana pra ele e falaram, bota aí na calça. Nem meia bomba, né? É hard-on erection. É, É mas interessante, porque ele usa o uma calça final é folgada e fica fantástico. pulando, né? Então, não é nem É, tem disfarçável. isso. Você desvia do final? O Você... final é fantástico. Várias das cenas de dança também que acontecem sem nenhuma razão aparente. Tem muitas coisas para se gostar no filme, por exemplo, essa é a estreia cinematográfica do Lázaro Ramos. Faz um Qualquer. ótimo papel. Ah, sim, ele é o amigo da Carla Perez, que eu não sei se tem um nome. Chama Chico. É o Chico? Sim. Ó. É interessante que se você procura na Wikipédia, muitos aspectos do enredo ganham forma, assim. Por exemplo, na Wikipédia diz que a mãe não morreu de falta de pá, embora essa seja a conclusão óbvia. Ela morreu de tuberculose. Eles tiraram isso de trás da caixa do VHS, porque não dá pra entender isso do filme, não. Provavelmente eles devem ter perguntado pra alguém. Uma das melhores coisas do filme são os diálogos. E a atuação. Sim, os diálogos por causa do delivery deles da atuação, né? Mas acho que um dos problemas é que não tem tanto diálogo. Uma das coisas que acontece muito no filme são longas cenas de gente dançando sem ninguém falar nada. Não sei uma explicação do porquê elas estão dançando. O que é interessante é que na maior parte das cenas de dança, as pessoas estão dançando sem música. Não, só em parte, né? As partes das aulas de dança que as pessoas estão dançando com música e tem as partes que as pessoas estão dançando no meio da rua sem qualquer contexto para ter música. Não é nem um musical. No musical as pessoas dançam porque elas estão cantando. Ali elas só estão dançando sem nada. É, Na não minha só, terra, a gente chama isso de gente doida. pois é, não só isso. Na minha terra chama de baiano. Não, zoeira, mas ainda assim, eu esqueci o que ia falar agora. Assim, em relação aos musicais, tem uma coisa particularmente interessante que tem 18 números de dança e umas 7 músicas. Então, Você contou? o que? O número de dança ou as músicas? Os dois. Número de dança, sim, as músicas eu tô dando uma estimativa, eu pelo menos só lembro de 7. Justo. Todas de axé, ótimas músicas de axé. Pois é, 7 músicas, então assim, elas começam a se repetir. Tem músicas que se repetem pelo menos 3 vezes. Então, Olha,
na Wikipedia até fala que Cinderela Baiana é um filme cult, trash. Com certeza, senão a gente não tava falando sobre. Ah, mas tá na Wikipedia até, pô. A gente tem que ser mais underground, tem que pegar Quem, filme quem menos. você acha que escreveu isso na Wikipédia? Você? Não, não foi você, tá escrito direito. Como assim dizer? Você não sabe usar ponto final nem vírgula. Eu uso os dois, na verdade, quando eu tô escrevendo parágrafo grande. Se bem que tá escrito entre mentes, e entre mentes é uma coisa que você escreveria. Eu acho isso mesmo. É com certeza uma coisa que Pedro Salomão não escreveria. Ah, tem isso. Pedro Salomão que até agora não respondeu o nosso e-mail. Ah, a gente não mandou e-mail, a gente tá esperando e-mail, ele não Aliás, ele mandou. não mandou e-mail. Ainda não respondeu com e-mail. Então, Ó, Pedro Salomão, Twitter, @podcastcultbr, manda lá. A gente tem 4 seguidores já. A gente quer ter ó, os 5, que é você. A gente te segue, Pedro Salomão. Manda nosso chat. pode até ser pouco, eu só quero botar na minha parede. Se você mandar um chat, eu vou poder botar no meu currículo que eu sou escritor profissional. Eu preciso de mais uma página no meu currículo. Porra, isso vai dar uma página toda no currículo? Aqui eu escrevo no modo paisagem, né? Ah. Mas Pedinho, pode ser 50 centavos no cheque. Eu só quero botar na minha parede. Não precisa nem pagar o papel do chat, assim, é só pra rola e chinelo. Pode escrever lá esse nosso nome social mesmo. O Estado brasileiro aceita. Tem mais alguma coisa que você queria falar do grande filme, chinelo? Eu acho que tem algumas particularidades que a gente pode comentar sobre. Quando a gente fala que a mãe morreu por falta de pá, é porque é que assim, a mãe vai com ela, a mãe com supostamente tuberculose, vai com a Carla Pérez para trabalhar, teoricamente tapando o buraco, mas ninguém parece estar realmente tapando um buraco ali. E Eles parece que eles parecem não estar ganham dinheiro movendo direito também. areia de um canto para o outro e depois desse canto para o primeiro. Pois é, aí tem a Carla Pérez que fica dançando, a mãe com tuberculose que fica com a pá cavando os buracos junto com outras crianças que também estão cavando. Passa os caminhoneiros, jogam alguns trocados e as crianças vão lá pegar. E também vai a mãe da Carla Pérez, que não está tendo muita sorte. Ela, quer dizer, muita sorte assim. Os caminhoneiros jogam os trocados, vêm todas as crianças. A mãe da Carla Pérez esperam elas começarem a sair. Aí ela vai lá pegar os trocados e fica surpresa porque não tem mais. A mãe da Carla Pérez, que no caso é pelo menos 3 vezes maior do que a maior criança lá. Assim, mesmo com tuberculose, com um tapa ela derrubava a criança. Mas é que ela precisava ter a pá, né? Quando ela perdeu a pá, ela perdeu o poder. Aí numa dessas ela vai reclamar com as crianças por estarem pegando as moedas, ao invés de tentar competir com ela. Aí uma dessas crianças pega a pá dela e quebra na rua, assim, bate com a pá no chão, a pá quebra. Você só vê a mãe gritando. "Não!" E aí na E a próxima próxima cena é a ela mãe tá morta. morta. Aí toma a pá dela, quebra. Filha, você só tem pá? E E morreu. morreu. É um ótimo filme. Aí outras cenas marcantes. Depois, quando aparece o Lázaro Ramos e o outro cara, que eu não sei o nome, porque eu não acho que ele tenha feito outra coisa depois de Cinderela Baiana, mas em respeito a ele, se fosse só por Cinderela Baiana, o Lázaro Ramos também não devia ter feito mais nada, porque, né? Qualquer talento que o Lázaro Ramos tem não estava em Cinderela Baiana. Ele, assim, depois de Cinderela Baiana, eu acho que ele foi internado num mosteiro dedicado à atuação, onde ele tinha que alimentar-se a pão e água, tinha que passar o dia todo encenando. Eu não conseguia se declarar esperando o Godot todo de uma vez só se não comia. Mas E morreu de fome. é, No céu tem ele pá. não morreu, por isso. A situação dele melhorou exponencialmente depois. Mas assim, se você quer ter uma ideia, você pode pegar no YouTube a cena do Lázaro Ramos em Cinderela Baiana e depois assistir a cena do Opaio, que ele faz o discurso lá pro Wagner Moura. Esse é aquele discurso que o Wagner Moura só responde. É que Vai se acaba com o fuder, Wagner mano. Moura mandando ele tomar no cu. Vai tomar no cu. É a resposta mais brasileira possível. Lázaro Ramos e o outro menino. Você tem o nome aí do outro menino? Chama Bucha. Pelo menos o personagem. Chama Bucha. Pois é, e Chico e Bucha a falar com a Carla quando ela já tá em Salvador, caso eles espionam nela, por isso que eles sabem que ela dança. E aí, logo depois de pegar eles espionando, eles dizem: Ah, é que a gente viu como você dança. Você devia ir lá no Centro Cultural. E lá você aprende a dançar de verdade. Interessante por vários motivos, porque primeiro ela dançar no Centro Cultural não parece particularmente diferente. Isso que é o dançar de verdade.
Aí começa algumas das várias cenas de dança sem qualquer função. Pois ao longo do filme tem o Pierre, que quando a vê dançando, fala sobre como ela é maravilhosa e que, ao contrário da outra que o cara tinha mostrado, acho que era Beto o nome do outro, né? Era Beto. Do que o cara tinha mostrado, que a rival dela, ela sim já está perfeita, que a rival ia ter que trabalhar muito com. Mas assim, você vê elas dançando, não só ela e a rival, mas ela e praticamente todos os outros figurantes dançando. E não tem uma diferença significativa. Não dá pra entender vendo ela dançando porque ela foi escolhida. Mas de acordo com o filme, ela é muito melhor do que as outras, por razões que o filme não mostra. Aí, fora isso, a cena dela roubando a acarajé também é ótima, que ela vai lá, eles mandam ela ir distrair nas palavras deles, a baiana, então, mais uma vez, eles chamando pessoa de baiana na Bahia. Aí ela vai até a mulher com a cara de peido molhado, e aí a mulher manda chamar os dois que ela sabe que eles estão roubando. Aí dá a acarajé pros dois pra eles pararem de tentar colocar a menina no mau caminho. E é legal que ela dá a acarajé pros dois, mas não pra a Carla Perez. E a Carla Perez começa a dançar no meio da rua. Assim, tem música no filme, mas em contexto não é. Teoricamente não haveria música, e depois um bando de figurante começa a se juntar a ela dançando, e aí eles conseguem vender a acarajé para os figurantes. E aí é por isso que a baiana vai no terreiro de Candomblé e fala: Ah, será que essa é a baianinha que vai mudar a minha sorte? E não, não é, porque você não aparece de novo no filme. Mais alguma cena marcante? Rola. Eu acho que o filme ele tem uma coisa que é muito bem feita. Ele mostra a evolução da dança da personagem. Antes ela dançava mal. No final ela dança ok. Ah, assim, eu não tenho grande referência do que seria dançar bem, então. Pega ela dançando no começo. Aí você tira aquilo é ruim. Pega a menina que o Beto tá tentando empurrar. Aí ela tá dançando ok. Exato. Eu achei uma crítica séria a Cinderela Baiana na internet. Por favor, compartilhe. Se que eu leia, tipo, é bem grande assim, temos duas Ah, não, páginas. então foda-se. Mas eu vou ler os dois últimos parágrafos, posso? Dando seguimento à estética kitsch do filme, ao final, Carla surge de odalisca, a personagem surge num carro branco. Tá escrito errado aqui. Larga um monólogo para a criança e ao final começam a dançar uma música que na verdade desfaz todo o seu discurso. No final das contas, em oposição ao nordestino forte de Euclides da Cunha, temos o baiano preguiçoso e festeiro, a vendedora de acarajé que depende de milagres para vender os seus produtos, a dança como único meio de sobrevivência e o uso do corpo como uma alternativa para dar a volta por cima. Tão dual quanto a Gabriela de Jorge Amado, Carla Perez mescla infantilidade e sexualidade num festival de chavões que são bem mais perigosos e menos divertidos que os problemas estruturais e elementos dramatúrgicos dessa pérola do cinema brasileiro. Eu acho que essa pessoa ela usou mais palavras do que o diálogo do filme inteiro. Não que seja exatamente difícil, né? Mas a O gente. Drinking Game, né? É o Drinking Game, a gente chama o cara de seu siriguejo porque na cena que ele é apresentado, ele falando dinheiro! Com a voz do Sassuriquejo. É. Não, é legal como ele acha a Carla Pérez, né? Ele Usando um tá. telescópio. Você já apontou um telescópio para qualquer coisa que esteja a menos de 10 quilômetros de você? Não dá para ver nada. E ainda assim ele acha a Carla Pérez no quarteirão do lado, com um telescópio. Mas pra ser justo, a iluminação do seu siriguejo dá a entender que tá de dia e a da Carla Pérez dá a entender que está o sol se pondo. Então, a gente pode dizer que ele tava olhando bem longe, né? Assim, Outro fuso horário. outro fuso horário. Tem aquela cena de quando o Beto tá procurando a Carla Pérez, que ele chega no centro cultural onde tem uma rodinha de pessoas conversando. Ele pergunta: Você sabe onde está a Carla Pérez? Aí as pessoas falam: Não, você deve procurar com o Ronaldinho 1. Ele fala: Obrigado. E todas as pessoas, inclusive as que já estavam conversando antes, se viram de costas e andam em direções opostas. Assim, aí ele vai pro Ronaldinho 1, pergunta se ele sabe onde está a Carla Pérez. Ele diz não. Então todas essas cenas são inúteis, né? Sim.
Ele diz não e reclama porque ele tá com gringos ali. E obviamente eles não tinham autores gringos ou que parecessem gringos, assim. Parecem só gente de Salvador mesmo, É, falando a inglês gente quebrado. a gente estuda Salvador que fala coisas como Oh my God. Com esse sotaque e entonação. A atuação vocal do Chinelo foi quase melhor que a de todo mundo do filme, exceto o pai. Assim, o pai é o melhor ator. E ele é ruim. É, assim, ok pra ruim. Ele no máximo tá no nível God's Not Dead 1. Eu tô vendo aqui, eu encontrei um negócio. O diretor Conrado Sanches também é responsável por roteiros da Boca do Lixo, a produtora do Papaco. Ele teve outros títulos como Como Afogar o Ganso, A Menina e o Cavalo, A Menina e o Estrupador. Então, Conhecendo a porno chanchada brasileira, eu tô com medo de A Menina e o Cavalo. A Menina e o Estuprador, não, né? É que o cavalo é um cavalo. É, tem isso. São 400 quilos de cavalo. O vocabulário tá em pé de igualdade com o filme, né? Exatamente. Aliás, aparentemente, depois de Cinderela Baiana, ele nunca mais fez nada. Ele não podia estragar a obra, né? Ele fez seu magno opus e abandonou a carreira pra sempre. Tipo os escultores antigos que depois de esculpir sua obra-prima cortavam as mãos. Aparentemente, diz o diretor que só foi filmado metade do roteiro. Assim, eu não consigo imaginar o que seria a outra metade, porque não acontece quase nada nessa primeira. Que se na metade do filme ela já fica famosa e o resto do filme é só ela dançando. Eu nunca disse que era metade linear, assim. Podem ter cortado partes do roteiro e no final só foi metade. Aí talvez por isso. É uma boa explicação. Talvez as partes que as pessoas estão dançando sem motivo sejam os espaços do roteiro que eles cortaram. E por isso elas dançam, tipo, 5 minutos seguidos. As cenas de dança desse filme é tipo a cena do boquete do Papaco, né? Ela tá lá, são 7 minutos que você perdeu da sua vida. Assim, eles vão ficando progressivamente mais desconfortáveis. Sim. Então, eu comecei a ler. Eu devia ter lido sobre esse filme antes, né? Mas aparentemente sim, o Lázaro Ramos, com o dinheiro que conseguiu do filme, ele pôde largar seu emprego e terminar o curso de artes cênicas. Então ele realmente foi pro mosteiro, comendo água e pão, pra até conseguir interpretar numa tirada só. O trabalho de conclusão de curso dele foi onde eu errei em Cinderela Baiana. Só tem uma palavra que é tudo. Ponto. Professor Tó. Ou talvez pudesse o trabalho de conclusão de curso dele é fazer Cinderela Baiana, só que bem. Poxa, ele ia gastar vários dinheiros, tipo, R$ 10 fazendo isso. Não, você acha que ele faz todos os personagens? Tipo os filmes do Ed Murphy? Adam Sandler. Ed Murphy fazia antes, né? Mas o Adam Sandler é mais icônico porque eu gosto menos dele. Então tá. Então é que nem os filmes da Adam Sandler. Lázaro Ramos fez a própria Carla Pérez na sua interpretação de Cinderela Baiana, só que vão ao fim do curso de artes cênicas. A gente devia fazer um Cinderela Baiana pra teatro e apresentar na Semana da Arte. Pode ser, se a gente fizer em HD, eles podem pegar esse pro Netflix. Pra quem não sabe, existe uma petição pra colocar Cinderela Baiana no Netflix, que não vai acontecer porque pra colocar um filme no Netflix ele precisa ser em HD e Cinderela Baiana só existe em VHS. Acontece com os melhores. Eu não sei mais exatamente o que dizer se eu vamos pro Drinking Game, a não ser que você tenha mais alguma cena a comentar. Deixa eu pensar. A cena do pau, a cena da dança A gente 1, falou. a cena da macumba sem motivo, A gente não falou dessa. a cena do dinheiro. Então a gente não falou da cena do terreiro de Candomblé, que a mulher começa a invocar o. Os Exu tudo lá. Não dá a entender se são gente vestida de Exu, ou se é como se ela realmente estivesse invocando os deuses, mas aparece um bando de gente fantasiada e começa a dançar. E aí depois ela vai dando um discurso, quase morrendo, sobre como essa baianinha é especial. Ela vai mudar a sua sorte. Corta. É, na verdade, corta antes dela acabar o discurso. E vai para uma cena de dança. Acho que isso é evidência da minha teoria de que as cenas de dança são partes do roteiro que eles cortaram. Então, pra quem quiser realmente colocar Cinderela Baiana no Netflix, não assine a petição. Faça a segunda petição Cinderela Baiana para Blu-ray. E aí, quando a gente conseguir isso, a gente pode botar Cinderela Baiana no Netflix. Se você fizer essa petição, manda pra gente no Twitter, que nós vamos compartilhar para que todos os nossos 4 seguidores
possam assinar também. Teoricamente a gente pode fazer essa petição mesmo. A gente pode, mas eu não tenho vontade nem tempo para isso. É extremamente fácil fazer. Eu faço essa merda quando a gente estiver editando. Me manda, coloca no Twitter. É. E agora, como nossa tradição, que nós não respeitamos em todos os nossos podcasts semanais, temos um drinking game para Cinderela Baiana. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa pra falar. Tô revendo aqui as cenas do filme. Ah, tem a cena no final que ela vai com um encontro com o Alexandre Pires. O personagem chama Alexandre. Aí o Pierre, porque está num relacionamento abusivo com ela, decide que ela não pode ver outro homem, apesar de teoricamente ela não estar com ele, mas E de já ter visto outros homens. manda os dois capangas lá pra dizer que eles não podem estar fazendo aquilo. Aí o Alexandre Pires levanta e fala: diga pro canalha do Pierre que eu não devo nada pra ele. E aí os capangas respondem com um ah é? Dá um soco assim que passa a um palmo de distância da cara do Alexandre Pires, mas ele cai do mesmo jeito. Aliás, não, ele não cai. Aí eles pegam e ele colocam no chave de pescoço. E aí vem os dois amigos dela, o Chico e o Bucha, e aí batem os seguranças, os capangas do Pierre, e eles começam a correr. No E caso, aí, bater são coisas tipo puxão de orelha e essas coisas. é legal comentar que cada um deles, assim, os capangas, é cada um brutamontes, assim, daqueles 40 centímetros de braço, e o Chico e o Bucha juntos não dão 100 quilos. Mas O que importa não é o tamanho, é a forma como você usa. o puxão de orelha. Exatamente. Pois é, nem parece um puxão de orelha. Tipo, ele coloca dois dedos na cabeça do cara, como se fosse um golpe de Star Trek. E aí o cara solta o Alexandre Pires, que antes da cabeça bater no chão, ela cai no colo da Carla Carla, Pérez. você esqueceu o nome do personagem principal, pô. É que eu fico em dúvida de chamar de Carla Pérez ou Cinderela. Então, Drinking Game, O Drinking Game. eu diria que você bebe toda vez que as pessoas começarem a dançar. E dois goles se eles começarem a dançar num contexto que não haveria música. Você bebe toda vez que chamarem ela de Cinderela Baiana? Se toda vez chamarem aquela pérola de Cinderela Baiana, Toda vez que se referirem a alguém como baiano dentro da Bahia? toda vez que eles começarem a repetir uma música, Caralho, aí é meio pesado, né? assim, dá um gole, não precisa ser shot também, né? Eu ia falar toda vez que a atuação for ruim, mas aí você vai entrar alcoólico. Tipo isso. Eu acho que o final termina a sua bebida, porque ele merece. Ele merece terminar a sua bebida, pegar outra e terminar a outra. Eu acho que aí já fica a seu critério, mas ao menos a sua primeira bebida eu acho que você pode terminar. Afinal, é muito bom pra você não. Toda vez que usarem um efeito sonoro de novela infantil do SBT, como tom, você bebe. Toda vez que forem falar diretamente pra câmera, você bebe. Assim, acho que dois goles também na cena do dinheiro. 2 goles na cena do pau duro. Do... Sendo o pau duro merece. Aos 20 minutos pra quem achar que a gente tá zoando, que ela não acontece. 20 minutos do filme. Se você estiver assistindo no YouTube, toda vez que o filme repetir uma cena, você bebe. Acho que é isso o suficiente pra você entrar como alcoólico. Eu não me responsabilizo por nada que acontecer. Então, notas. Notas. Que nota É, você dá, Chinelo? ao menos 4. Acho que deu menos 4,5. É muito bom. Mas assim, apesar de eu dar a mesma nota que Papaco, eu ainda acho Papaco melhor. Não é tão desconfortável quanto Papaco, porque não tem aquelas cenas de sexo que se estendem por quase que uns assim, 10, 11 minutos. Mas um dos problemas assim do filme é que a melhor coisa deles são, em geral, os diálogos. E devido às cenas de dança, você tem diversas vezes em que você tem uma intermitência entre um diálogo e outro relativamente longa. Como as cenas do Birdemic que você vê o cara dirigindo, parando para abastecer o carro, voltando pro carro e voltar a dirigir. É tipo isso, só que são pessoas dançando. E assim, mesmo que você ache pessoas dançando interessante, eu acho que tem um limite do quanto você pode ficar vendo isso. E 18 é bem maior do que esse limite. Até porque elas sempre dançam igual. Olha, eu não sei se é Afinal é igual, mas axé. eu pelo menos não vejo diferença. Desculpa você dizer. Afinal é axé, então é sempre igual. É sempre a mesma coisa. Assim, talvez por isso você tenha até dificuldade de perceber quando a música é a mesma, né? É justo.
Ah, uma estratégia, pô, eles só É. tinham licença pra 7 músicas. Aproveitaram ao máximo. Você também pode beber quando chegar na metade do filme, porque essencialmente o filme acabou, porque nada acontece demais depois disso. Apesar que, assim, nesse tipo de filme, essa falta de enredo não é exatamente um problema. É só que a partir dessa metade eu acho que tem até menos diálogos. Então, Mas apesar de ter essa falta de diálogos, eu acho que a atuação é consistentemente ruim o suficiente pra dar pra você assistir sozinho. assim, é diferente de alguns outros filmes dos que a gente falou isso, você pode assistir sozinho. Eu acho que é melhor assistir com outras pessoas. Obviamente. Por exemplo, eu não tinha notado ereção na primeira vez que vi. Foi o Rola que apontou. Haha! É, Entendeu a ironia? sim, entendi. Porque eu sou rola e eu vi Eu a rola. entendi. Foi o E Rola que rola apontou. é, rola pode querer dizer pinto. Ok, eu entendi. Você quer explicar mais uma vez só pra garantir ou já tá Então, bom? no léxico popular brasileiro, rola é um sinônimo para pênis, num contexto de vulgar de baixo calão. Dessa forma, se torna irônico o fato daquele chamado pênis avistar o pênis. Não é exatamente a ironia, é uma coincidência, né? Ah, deixa eu usar a palavra irônica, eu gosto dela. Ok. Essa foi Cinderela Baiana, então muita paz pra todos. Pau que nasce torto, nunca Pelo se que... endireita. Menina que requebra a mãe pega